Shalom, povo de Deus abençoado, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, nós estamos bem, para a glória do Senhor. E eu quero ler aqui em Êxodo, capítulo 2, versículo 16 em diante, para a nossa meditação, que está escrito: E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, disse: Por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele lhe deu a Moisés sua filha Zípora como esposa. Nós estamos diante de um texto aqui maravilhoso que fala de uma história, de um encontro no poço, de um grande livramento, de uma nova história. Não é verdade? Então esse texto aqui, ele apresenta um cenário muito simples daquela época, que era um poço no deserto. As pessoas não tinham água potável como nós temos hoje, água tratada, água que vem, né, igual aqui em Belo Horizonte, da Copasa. Não, as pessoas não tinham essa água de uma rede de saneamento. As pessoas tinham que ir ao poço buscar água. Então aqui fala desse homem, Reuel ou Jetro, que é o mesmo, que significa, Reuel significa amigo de Deus ou companheiro de Deus. Olha, que lindo o significado do nome deste homem. E Jetro significa abundância, excelência, superioridade e posteridade. Então, ele tinha 2 nomes e todos os 2 nomes eram maravilhosos. Ser amigo de Deus, ter um nome que significa amigo de Deus, isso é muito lindo, muito, muito bonito. E aqui nós podemos ver que esse homem tinha 7 filhas, 7, o número de Deus, o número da perfeição, o número da plenitude, o número da totalidade, o número do descanso. Então esse homem, ele tinha a bênção completa dentro da casa dele. Nós podemos ver aqui algo interessante na vida dessas mulheres. E quando nós lemos esse texto, eu lembro de um tema maravilhoso, um poço, um encontro, uma nova história. Tudo foi mudado ali naquele poço. Quando nós vamos ao poço, tudo pode mudar na nossa vida. E o que que nós aprendemos com essas mulheres ali indo ao poço? Nós aprendemos primeiramente que elas eram unidas. Elas não eram daquelas irmãs que ficavam brigando umas com as outras, aquelas que achavam desaforo. Ah, você que é só eu que arrumo a cozinha, você não, só eu que limpo casa, você não faz nada, você é uma preguiçosa, não é assim? Tem casa que é desse jeito, mas essas meninas aqui não. Elas eram totalmente diferentes, elas eram unidas. Quando uma ia ao poço, todas iam ao poço para tirar água. Isso revela uma união, uma parceria, uma cooperação. Isso nos ensina muito que nós, como igreja de Deus, como servos do Senhor, não vou falar aqui só para as mulheres, mas para os homens também, nós precisamos ser unidos. Nós, mulheres, precisamos estar unidas umas às outras, ir ao poço e buscar ao Senhor, buscar água na fonte, e os homens também da mesma forma. Isso é importantíssimo para a vida de qualquer cristão, andar em união. Nós sabemos que quando nós andamos sozinhos, nós somos presas fáceis do inimigo. Então, nós não podemos, de forma alguma, andar sozinhos. Olha, num campo, numa floresta, ou nas savanas, ou qualquer um lugar assim, pode olhar o ataque dos animais. Eles vão sempre atacar aquele que está longe do rebanho. Ele nunca entra dentro do rebanho para pegar ali uma presa. Não, ele ataca aquele que está mais distante. Então, eu deixo um conselho para você. Se você está aí pensando, eu não vou congregar, eu quero andar com ninguém, esse povo é tudo falso, esse povo é isso, esse povo é aquilo, saiba que todos nós somos seres humanos, todos nós temos
nossas indiferenças, todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades. Então, o que eu deixo um conselho para você: não ande longe do rebanho, seja unido, seja ali junto, esteja junto com o povo de Deus. A Bíblia fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Será que você acha que todo mundo tem defeito e você não tem? Que você não possa andar junto com o povo de Deus? Às vezes até dá mais certo com as pessoas do mundo do que com o povo da igreja. Então pense nisso. De repente o problema não está nas pessoas, está em você. Talvez é algo que você precisa mudar, que você precisa aprender a se controlar, que você precisa do fruto do Espírito Santo na sua vida. Aqui essas mulheres, elas estavam ali unidas. Então nós precisamos aprender isso, porque onde há união, há proteção, onde há união, há fortalecimento, onde há união, há bênção. Salmo 133 diz: pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, onde há união, há vida também. Nós, em segundo ponto, primeiro ponto aqui do poço que nós aprendemos é a união. Segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é que o poço mostra que elas eram trabalhadoras e responsáveis. Deus está à procura de trabalhadores. Deus não está à procura de preguiçosos. Nós podemos ver na palavra do Senhor, quando Jesus ele sai a procurar os discípulos após uma busca do Senhor, após buscar o Pai, Jesus sai ali e ele chama trabalhadores para a sua seara. Jesus não chama pessoas preguiçosas. Hoje nós estamos vendo quantas pessoas têm preguiça de ir para a igreja, pessoas que têm preguiça de trabalhar na obra do Senhor, pessoas que muitas vezes os pastores oferecem vários tipos de trabalho dentro da casa de Deus. Eu não quero, isso eu não gosto, não, eu prefiro ficar quieto. Não quer fazer nada para o Senhor, não quer fazer um evangelismo, não quer ganhar uma alma para Jesus, não quer visitar um hospital, não quer orar por um vizinho, não quer fazer simplesmente nada. Eu tô salvo, tá bom demais, mas o Senhor nos chama para trabalhar. O próprio Jesus nos deu esse exemplo, ele disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Jesus trabalhou, por que nós não vamos trabalhar? Até a palavra do Senhor, ela diz, o apóstolo Paulo nos ensina: aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Tem pessoas que não querem nem trabalhar na obra de Deus e também nem trabalhar no serviço secular. Passa o dia deitado assistindo televisão, achando que outras pessoas têm por obrigação de sustentá-los. Quantos filhos estão aí folgando nas costas dos pais? Os pais têm que dar tudo, tem que dar tênis de última geração, tem que dar celular de última geração, tem que dar roupa de marca, tem que dar comida, de tudo de bom e do melhor, e ainda reclama do pai e da mãe, não quer saber de trabalhar. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nós precisamos trabalhar, a Bíblia ensina isso. O trabalho é digno, né? Ele faz com que o homem seja uma pessoa confiável, ele faz com que a mulher ela seja uma mulher que qualquer empresa tem o prazer em contratá-la. Qualquer empresa tem o prazer em contratar aquele homem porque sabe que ele é uma pessoa trabalhador. Eu me lembro que a minha mãe sempre ensinava para nós: olha aqui, quando você for entrar numa empresa, o patrão às vezes vai fazer um teste com você, ele vai deixar uma vassoura caída no chão. Então nunca passe por cima dessa vassoura, pega essa vassoura e coloca ela em pé no lugar dela, porque pode ser um teste que o seu patrão vai fazer com você. E é uma realidade. Muitas vezes tem pessoas que vê as coisas fora do lugar, não tem coragem de pegar e colocar no lugar. A outro vem e coloca. Levanta pela manhã, não tem coragem nem de forrar a cama. Fala, outro vem e forra. Minha mãe arruma, a empregada faz. Não, gente. A palavra do Senhor nos ensina, nós sermos trabalhadores. Tem homens preguiçosos que estão dentro de casa, deixando a mulher sair cedo, pegar ônibus lotado. E deixando os filhos em casa para cuidar da família, porque eles estão em casa sem fazer nada. Não estou dizendo quando você fica desempregado e às vezes tem uma dificuldade para arrumar um emprego, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles folgados mesmo que ficam dentro de casa sem fazer nada. Outra hora é a mulher, o homem sai para trabalhar, dá o duro lá fora, quando chega ainda tem que fazer comida, tem que arrumar a casa, tem que lavar roupa. Eu conheço situações de casais que o homem saía para trabalhar, chegava em casa, ele tinha que lavar todas as roupas.
até as roupas da mulher e da filha, fazer comida, fazer tudo, e a mulher à toa dentro de casa. Isso é uma vergonha. A palavra do Senhor nos ensina para nós, mulheres, que nós temos que ser boas donas de casa, e ensina para os homens que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, cada um tem a sua função na família, cada um tem o seu compromisso. Nós podemos ver aqui que essas mulheres não estavam paradas, elas estavam servindo, e por isso Deus mudou ali a história da casa daquele homem, porque ele não tinha um filho pastor, mas de repente Moisés chega ali e vai apacentar ali aquele rebanho, vai dar de comer aquele rebanho. E também, falando espiritualmente, nós precisamos ir ao poço. Tem pessoas que deixam só para os outros buscar. Vou deixar meu pastor ora, a missionária ora, aí liga para a rádio: ô pastor, ora por mim, peço oração por mim, aí posta aí nas redes sociais: eu peço oração para isso, porque não tem problema você pedir oração, desde quando você também esteja orando, mas não folgue na vida das pessoas, querendo que as pessoas oram por você, pela sua família, pelos seus problemas. Não pegue sua carga toda pesada e coloque aí no ombro de outros e fica aí de braços cruzados, sem fazer nada, sem orar, sem jejuar, sem pagar um preço de oração, porque Deus está te vendo. Isso também ensina para nós que nós devemos ir ao poço, buscar para nós, buscar para a nossa família, e não depender só das outras pessoas, porque as outras pessoas também têm a responsabilidade de buscar para as famílias dela. A Bíblia fala assim: orai uns pelos outros. É orar, não é colocar o fardo todo na vida de outra pessoa. Cada um pega o seu fardo, cada um pega a sua cruz e carregue, assim que a Bíblia fala. E a palavra do Senhor também, ela nos ensina que cada um administre aos outros o dom que recebeu do Senhor, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Então nós precisamos administrar os dons que o Senhor nos deu. É o dom de profetizar, é o dom de orar, é o dom de ministrar bênção na vida de outra pessoa, é o dom da hospitalidade, é o dom de abençoar outras pessoas com os nossos dízimos, com os nossos dízimos são entregues na casa do Senhor, mas muitas vezes ajudando numa cesta básica. É isso. Então o Senhor está nos exortando a que administre o dom que Ele tem dado. E também, ali naquele poço, o encontro ali, elas enfrentavam o que? Uma oposição daqueles pastores, de onde muitas vezes nós nem esperamos, a luta vem, mas o Senhor, Ele nos prova. Deus já usou pastores para nos provar, nossos pastores, mas depois eu entendi, o Senhor está usando eles para provar a minha fé, para provar a minha fidelidade, para provar se realmente eu sou uma serva fiel a Ele. Muitas vezes Deus vai usar sim, Deus vai permitir, e aqui nós podemos ver que quem vai contra essas mulheres são os pastores, infelizmente. Quantos homens são contra ministérios de mulheres? Eu já cheguei na igreja que pastor foi contra o meu ministério e falou contra, mas depois eu orei ao Senhor e o Senhor me deu a oportunidade dele me convidar para ministrar ali. Então eu fui honrada naquela igreja onde eu fui criticada. O Senhor, Ele é maravilhoso, gente. Muitas vezes isso acontece, não é para a gente abandonar o cargo, é para a gente permanecer firme na fé. Então, se você recebe críticas, se você recebe acusações, perseguições, afrontas, não desista, permaneça firme, porque Deus, Ele está te vendo, Ele está contemplando você como Ele contemplava as filhas de Reuel ali naquele poço. E de repente, naquele momento ali, daquele conflito todo, é que Moisés aparece. Deus envia ali um libertador para aquelas mulheres. Creia, eu não sei a luta que você está passando, mas creia que Deus vai enviar um libertador para você. Assim como Ele enviou ali Moisés para defender aquelas mulheres, o Senhor Jesus está à direita do Pai te defendendo. Ele é o seu advogado, Ele é o meu advogado. Está escrito na palavra do Senhor, em 1 João capítulo 2, que nós temos um advogado à direita do Pai, um advogado
advogado que está ali nos defendendo. E nós temos também o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então isso é maravilhoso, meus irmãos, saber que nós temos um Deus que cuida de nós temos um Jesus que cuida de nós, que guerreia as nossas guerras. Então o que nós podemos ver, elas reconheceram o agir de Deus, elas viram que Deus trabalhou na vida delas ali, que nada de mal aconteceu com nenhuma delas, porque elas estavam juntas, elas estavam unidas, elas estavam trabalhando. E quando nós fazemos isso na obra do Senhor, nós temos também um Deus que está ali cuidando, zelando por nós. Então isso aqui está falando de proteção, está falando de sabedoria. Quando eu quero andar junto com os meus irmãos, unido, né, com os meus irmãos, está falando de sabedoria, está falando de proteção, que a proteção de Deus, ela vem sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Essas meninas, essas mulheres tiveram um coração grato, e elas chegaram ali na casa do pai, elas relataram tudo o que aconteceu. Então essa história, embora ela pareça ser uma história simples, ela nos ensina muito, porque ela nos ensina a importância da união, ela nos ensina o valor da responsabilidade, ela nos ensina a realidade das lutas que todos nós enfrentamos diariamente. Que tem pessoas que pensam que só ela passa luta, os outros não. Todos nós temos as nossas lutas diárias. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que estar revestidos da armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Todos nós temos essas lutas diárias. Então nós também aqui, essa história também nos ensina a certeza do socorro de Deus, que no momento certo, na hora certa, Deus envia socorro para nós. E também nos ensina sobre a necessidade de discernimento. Nós precisamos ter discernimento das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e também ter prudência, porque elas não pegaram aquele homem assim na hora e levaram para casa. Hoje nós estamos vendo tantas mulheres mal conhecem homens aí pelas redes sociais, já leva esse homem para casa, e depois nós estamos vendo feminicídios, nós estamos vendo tantas tragédias, pedofilia, tantas outras coisas dentro das casas. Por quê? Porque as mulheres colocam pessoas que elas não conhecem lá, outra hora homens colocam mulheres também que eles não conhecem, porque conheceram pelas redes sociais, então não tiveram nem um pouco de discernimento, não tiveram nem um pouco de prudência, já pega aquela pessoa e leva logo para casa, já se une com aquela pessoa ali sem saber quem a pessoa é. Elas não fizeram isso, elas chegaram em casa, elas comunicaram com o pai, e o pai autorizou a ida daquele homem para a casa deles. Então é isso que os jovens precisam fazer, pedir permissão para os pais, se devem namorar com tal pessoa, se pode levar tal pessoa até a sua casa. Mas hoje muitos jovens não querem nem saber. Se o pai e a mãe falam não, eles levam a si mesmo. Mas aqui nós estamos tendo um grande aprendizado nessa palavra, ter discernimento de quem nós estamos levando para casa e ter prudência. Então tudo começou ali num poço. Foi uma rotina, através ali de uma rotina, de um trabalho, de uma luta, mas se tornou numa grande bênção, numa grande vitória. Então, talvez essa rotina que você está vivendo diária, essa luta, isso aí pode se transformar numa grande vitória. Por quê? Porque Elisípora encontrou o seu esposo, que foi Moisés. Moisés encontrou uma direção, ele encontrou um lar, ele encontrou alguém que desse um apoio para ele. E Deus estava no controle de tudo, e ele sempre está no controle de tudo. Talvez hoje você esteja cansado, você esteja ferido, você esteja desanimado, mas continue indo ao poço, continue buscando a Deus, continue buscando a presença de Deus, porque no poço tem água, no poço tem vida, no poço tem encontro com Deus, no poço é lugar de mudanças de histórias. Então que você possa continuar indo no poço. Deus transforma rotinas simples em começos sobrenaturais. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.